Boa tarde, pessoal. Olá. Oi, Aline. Funcionando, Aline? Oi, Oi, Aline, tudo bom? tudo bem? E você? Tudo bom, e você? Tudo ótimo, tudo bem. Vamos lá falar sobre esse assunto que é tão legal, né? Tudo que se refere a Disney é sempre muito legal. Com certeza. Vamos sim. Tá dando para me ouvir bem? Tô. Você tá me vendo bem? Que na minha última live eu fiquei Tô. meio embaçado. Não, Tá tá sim, tá bem? bem claro para mim. Aham. Então, eu vou botando as fotos e aí a gente vai e começa a falar. Deixa eu ver aqui. Bem, Maravilha. tá aí o tema da nossa conversa hoje, né? Então, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou Andréia Terra, eu tenho uma agência de viagens, da TZ Viagens, aqui no Rio de Janeiro, uma agência home-based, e faço roteiros personalizados. Aí muita gente pode até estar perguntando, poxa, mas cruzeiro com roteiros personalizados, mas eu acho que tem tudo a ver, porque muitas pessoas entram num cruzeiro sem nem saber o que que tem, como tirar melhor proveito dele, quais são os melhores passeios a serem feitos, o que que ela pode fazer dentro do navio. Então, eu acho que você tendo alguém que te ajude nisso, você tira muito mais proveito do cruzeiro, do que se você fizer sozinho, né, por conta própria. E por causa disso, então, eu convidei hoje a Aline para falar comigo. Ela é uma pessoa que teve uma imersão, porque trabalhou já em dois navios da Disney. Então, eu vou pedir também para ela se apresentar aqui agora, para a gente poder dar início. Pode falar, Oi, Aline. Andréia. Então, Andréia, minha história com a Disney Cruise Line começou lá atrás, em 2012. Nossa, vão 8 anos. E eu trabalhei então no Disney Magic em 2012 e 2013, tá? Eu fiz 2 contratos de cada 4 meses cada. E depois eu parei, eu fiquei 3 anos aqui em terra, normal como hoje em dia. E daí, durante esses 3 anos, eu trabalhei numa operadora de turismo onde o foco era a Disney. E na operadora eu coordenava grupos para a Disney. Então, assim, por 2 anos eu passei o mês de janeiro e julho praticamente inteiro em Orlando, em 2014 e 2015. E daí, em 2016, eu resolvi voltar para a Disney Cruise Line. E daí foi quando eu voltei, daí nessa vez eu fui trabalhar no Disney Dream, que é um dos maiores, né, dos dois maiores navios da companhia. Então, fiquei 2016, 2017, até que eu parei, por conta da minha gravidez, então eu parei, e daí desde então eu estou trabalhando com agenciamento e consultoria de viagens. Ah, que bom. Foi por um bom motivo, né? Então Foi aí por um ótimo motivo. é, você já deu uma pincelada. A Disney tem quatro navios, dois menores que se chamam gêmeos, né? Normalmente, que é o Wonder e o Isso, Magic, e dois maiores que é o Dream e o Fantasy, né? isso. Então, E por, tem por mais quê? um, e tem mais um irmão mais novo chegando aí. Acredito que ainda será em 2022, que não devem mudar ainda, mas tem o Disney Wish para chegar aí pelos próximos anos também. Tem mais dois, aliás, mas com irmãos com nome só o Disney Wish por enquanto. Ah, que legal. E aí eu já começo até te perguntando, né? Você que tem mais essa experiência e tudo, por que a pessoa escolheria um cruzeiro Disney? A gente associa muito Disney com criança, com coisa infantil, porque realmente, né? Você está no mundo Disney. Mas será que é só isso, né? Porque, enfim, cada cruzeiro oferece vantagens e coisas que podem agradar os mais diferentes perfis. Então, o que que você acha do cruzeiro Disney? Olha, eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada por eles. Conhecer fisicamente são só os dois que eu trabalhei mesmo, mas por vender bastante os outros e por estudar bastante os outros, acaba entendendo até relativamente bem deles também. Mas assim, para mim, que conheço os parques da Disney de Orlando e os navios, eu falo que os navios são uma extensão VIP da experiência que você tem nos parques. Então, assim, eu acho que os navios proporcionam uma experiência mais próxima, mais imersiva do mundo Disney do que os próprios parques. Você já fez, você vai saber me dizer também um pouquinho. Mas, por exemplo, eu acho que nos navios o contato que as pessoas podem ter com os personagens é muito maior
do que nos parques. E como que eu... que é tanta coisa que eu não sei o que eu filtro para falar, assim. Mas, e Eles assim, têm, eu tem acho que eles atividade... têm a excelência Disney, né? Tudo Exatamente. tentando ser perfeito, assim, agradar ao máximo o cliente. Aham, exatamente. Assim, é isso que você falou, a excelência. Porque por ser uma extensão dos parques, tudo é similar ao que você se encontra nos parques. Até assim, os pratos, os copos que tem nos parques é o que vai ter nos navios. E a excelência mesmo no atendimento às pessoas, sabe? Você está 24 horas ali imerso no mundo Disney. Não é igual quando você está em Orlando, que você vai para o parque, volta. Mesmo ficando nos resorts da Disney, você, por um momento ou outro, você acaba saindo daquele mundo. E ali você está ali naquilo o tempo todo. Então, eu acho uma delícia aquilo. Tanto que uma coisa que me marcou muito em relação ao navio, logo nos meus primeiros dias, no meu primeiro dia, aliás, eu estava conhecendo os espaços ainda, conhecendo o espaço onde eu iria trabalhar. Tava passando a Snow White, assim, a Branca de Neve, assim, no hall do navio, e ela parou para mim, oi, né, tem um dia mágico. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, assim, porque, assim, a gente cresce vendo aquilo e, de repente, estava ali na minha frente, oi, né? É, E, então, acho que a imersão mesmo, assim, naquele serviço de excelência da Disney o tempo todo é demais. é. E eu vou passando as fotos aqui, e se você quiser comentar alguma coisa em cima delas, você vai falando, né? E aí tem Uhum, muita gente argumenta que os cruzeiros Disney são mais caros e que, enfim, tem outros que a gente poderia né, fazer mais baratos. Mas a gente sabe uhum, muitas vezes que preço e valor são duas coisas bem diferentes, na verdade, né? uhum. E aí você concorda com isso? Você acha que realmente é mais caro, que tem seu valor? Como é que... Olha, eu vou ser muito honesta com você. Até pouco tempo atrás, desculpa, a gente tá mexendo um pouco, porque eu não consegui fazer meu celular parar aqui, eu tô tendo que segurar ele, então tá mexendo, desculpa. Nem parece. Voltando. É, Até pouco tempo atrás eu acreditava nisso também. Eu pensava assim, poxa, o navio é sensacional, mas ele é bem mais caro do que os outros, né? Eu comecei a fazer as contas, assim, bem aleatória. Se você pegar uma família de 4 pessoas, por exemplo, que é a média, assim, normalmente, pai, mãe e 2 crianças, e somar o que você gastaria em uma semana em Orlando, todos os ingressos de Disney, hospedagem, alimentação, tudo. Se você for comparar com o que um cruzeiro de 7 dias também te oferece, você vai acabar vendo que não é tão caro quanto parece. Ele assusta em relação, talvez, a outras companhias de cruzeiro, mas você começa a colocar no papel tudo o que te oferece, a experiência Disney, toda a alimentação, tudo, porque se tem uma coisa que nos navios da Disney tem é comida. Bebida, que na grande maioria dos navios não inclui refrigerante, por exemplo, e sucos, que é uma coisa que já inclui nos cruzeiros Disney também. Os shows estilo Broadway. Quanto que você pagaria ainda para, além de tudo, ir a um show estilo Broadway? Então, assim, se você for fazer os cálculos friamente em relação a uma viagem para Disney, ele não é tão caro assim. E também, quanto maior o número de dias do cruzeiro, mais barato vai ficando, digamos, Proporcionalmente, porque né? Por dia. proporcionalmente o valor por dia, isso. É um pouco Um, como eles fazem com os parques também, né? Quanto mais entradas você isso, compra, melhor exato, sai ali o custo-benefício, né? E você acha exatamente. que o Uhum. Cruzeiro Disney, a gente falou muito aqui de criança, de família, isso aqui, mas você acha que o Cruzeiro Disney é só para criança, assim, só para família com criança? Porque eu vi outras coisas lá também. Olha, o número de adulto que vai sozinho é bem grande também. Até porque oferece muita coisa. Além do que eu já mencionei dos shows, de toda a experiência, tem restaurantes que são exclusivos só para adultos. Criança nem entra, não tem nem como fazer uma reserva de criança. Tem a área do spa é só para crianças. Tem uma piscina que é só para adulto. Tem uma piscina, tem um café que é só para adulto. Tem uma área de bar lounges, meio baladinha assim, que é só para adulto, que acho que após as 18, adulto não entra.
Então, assim, e muita gente em lua de mel e casamento também. Já vi muito casamento a bordo, 15 porque. anos também, né? 15 Oi? anos também tem. Também tem. Grupos de 15 anos, assim, que estão fazendo aniversário de Isso. 15 anos, comemorando. Aham. Eu acho Então, que assim, eu acho que é um pouco isso que você falou, desculpa te interromper, mas assim, tem os Disney maníacos, né? É uma característica que a gente vê, que tem aquele pessoal aficionado por Disney que vai com aham, camiseta de grupo, com nome. isso. E tem, mas assim, quem gosta do universo Disney e quer alguma coisa com a excelência Disney, porque vamos combinar, a comida é muito boa, a atenção dos funcionários é muito boa, são aquela mesma atenção que eles dão nos parques, né? Os Então, detalhes, realmente, né? exatamente, os detalhes é mágico para quem gosta, claro, né? Dessa Aham, curtição toda de Disney, ele é mágico independente da idade que você esteja, né? E exatamente. E agrada, mesmo, e agrada a todas as idades. exato. E mesmo que eu estava falando em relação a casamento, muita gente faz, porque dá para fazer casamento, inclusive, em Castle Key, na ilha da Disney. Ah, Então, deixa eu assim como a ver. gente vê por aí muito casamento. Isso. Essa é a Aí eu, foto lá da ilha? É a ilha exclusiva, né, da Disney. exatamente. É, a única forma de chegar lá é através dos cruzeiros Do Disney, né? cruzeiro. Isso. Então, assim, muita gente, assim, a gente vê por aí muita gente fazendo casamento em Cancún, Punta Cana, Aruba, e também faz na ilha e também faz nos navios. Então, assim, e muitos casais que a gente encontrava, às vezes, conversando, que não estavam com crianças. A gente estava no 10º cruzeiro, no 20º cruzeiro. Justamente porque, assim, se adaptaram ao atendimento da Disney. A partir do momento que começaram a ir em outro, já não acharam a mesma coisa. Não que as outras sejam ruins, tem muita companhia de cruzeiro sensacional. Mas eu acho que o atendimento da Disney ainda é um pouco acima de de muitas outras coisas por aí. Então, o Exatamente. pessoal vai por isso, pelo tratamento recebido lá. Eles fazem todo mundo se sentir especial. E E eu a, e acho a que característica, a característica, a única coisa assim que dá uma diferença grande, talvez em relação a outros navios, que é o que não tem, nos navios da Disney não tem cassino, por exemplo, que na grande maioria tem. Mas seria o único diferente, assim, a única coisa diferente que tem gente que sente falta, mas tem gente que não sente falta nenhuma de tantas outras coisas que tem para fazer dentro do navio. é, eu acho que Então, isso é mais para o perfil de público americano, né? E quem entra num cruzeiro da Disney já sabe que o foco não é esse também, né? O uhum, brasileiro mesmo acho que não sente tanta falta dessa coisa do cassino, né? isso. E aí, o que eu ia comentar é que mesmo para as crianças, eles segregam por idades, né? Tem vários clubinhos. Você trabalhou em clubinho, não foi? Trabalhei, eu sempre fui do clubinho, em todas as oportunidades que eu tive de trabalhar lá. E isso, tem assim, o clubinho gratuito tem a partir dos 3 anos de idade até os 17. Então, só que a criança tem que ter 3 anos completos. Se a criança tiver 2 anos, 364 dias, não. Não, ela não entra no clubinho gratuito. Mesmo assim, pode ser que ela faça o aniversário durante o cruzeiro. Por exemplo, a criança embarcou. E amanhã é aniversário dela, de 3 anos, a partir de amanhã ela pode ir no clubinho. Eles são bem estritos em relação a isso. Por quê? Ah, Tem entendi. também o berçário, no caso, a nursery, que é de 6 meses até os 3 anos. E a nursery é um serviço pago, no caso. Porque as crianças são menores, assim, é mais para dar aquela atenção mesmo especial. E daí, então, a partir dos 3 anos completos, a criança pode ir no clubinho. E ela tem que ser totalmente desfraldada. A criança que ainda não está desfraldada, não pode também ir no clubinho. Isso é uma regra já antiga deles. Eles não. E é uma coisa que eles não abrem mão. Era uma coisa que, inclusive, se tiver outros agentes, consultores aqui vendo, deem ênfase nisso com os seus clientes, porque era uma das coisas que mais gerava problema lá. E a história era sempre a mesma. Ai, meu agente não me informou. Então, então assim, é, dei ênfase nisso. Mas assim, tem os clubinhos. Daí tem de 3 a 12 anos, que tem o Oceaneer Club e o Oceaneer Lab. Nos dois são crianças de 3 a 12.
mas tem alguns determinados momentos que são só crianças de 3 a 5 num espaço. Não é o dia todo, mas eles têm determinados momentos que são só para eles em algum dos espaços. Tem muito monitor, tem muito, assim, o número, a quantidade de monitor por criança é muito bacana, justamente para as crianças estarem sempre bem assistidas, bem instruídas lá. Então, daí, também tem daí o ED e o Vibe, que são para as crianças mais velhas. O ED para criança de 11 a 14 anos e o Vibe de 14 a 17. Um ano, para esses que são mais velhos, sempre tendo um ano mais novo do que é o permitido, tendo autorização dos pais, eles também podem frequentar esses clubinhos dos mais velhos. Por exemplo, é de 11 a 14, os de 10 podem com a devida autorização. Então... E eles saem para almoçar juntos com os monitores, eles podem ficar lá o dia todo, né? Isso. Eles podem... É servido almoço e jantar dentro dos clubinhos. Dos clubinhos, as crianças até 12. As crianças podem fazer as refeições lá e é tranquilo. Inclusive, é uma coisa que até me deixa meio triste às vezes que eu vejo. Tem gente que me fala, eu fui e fiz o cruzeiro, mas meu filho nem ficou no clubinho. Porque tem muita gente que encara o clubinho como, eu quero um descanso, vou deixar meu filho aqui, tadinho, vou deixar meu filho no clubinho. Só que nos clubinhos da Disney, o número de atividades que eles têm é muito grande, é muito legal. Eu fico com dó de saber que as crianças não tiveram oportunidade de participar daquilo. Eu vou dar um exemplo. Também é outra coisa que me marcou muito. Não sei se existe até hoje, eu até acredito que sim. No Disney Magic, tinha uma atividade que era um baile real com a Cinderela. Então, a Cinderela vinha no clubinho e estendia o tapete vermelho, tudo para receber a Cinderela. E ela ensinava as crianças a dançar valsa. E assim, eu lembro que eu era monitora, né, e tinha que dar suporte para as atividades. E assim, eu lembro que me marcou, assim, tinha um monte de criança, um monte de menina vestida de Cinderela, e elas olhando para a Cinderela, assim, sentadinhas, o olhinho delas, assim, brilhando, porque a Cinderela estava ensinando elas a dançar valsa. Não é que elas estavam aprendendo, era a Cinderela ensinando. Então, assim, Exato, então assim, eles têm uma proximidade com os personagens ali dentro, que é incrível. Para as crianças mais velhas, eles têm escola de culinária, eles fazem cookies, eles fazem cupcake, fazem cobertura de cupcake, ou então tem aula de ciências, eles fazem flubber, que é uma gelequinha lá de um filme que tem. Então, assim, eles têm muitas atividades dentro dos clubes. Então, assim, podem deixar as crianças tranquilas, que eles têm muita coisa para fazer. Eu acho legal, se você está falando isso, e eu também tenho um outro lado da visão, porque os meus filhos não quiseram ficar no clubinho, né? Quando eu fui, eles tinham 9 e 11 anos. E eles não quiseram, não sei, eles estavam com outros amigos, e acho que também é uma questão de hábito, né? De ter tido outras experiências. Mas o legal, independente disso, é que o navio oferece muitas outras atividades também. Então, mesmo não estando no clubinho, eles já eram um pouquinho maiores, mas eles tinham campinho de futebol, cinema, aquele arcade, né? Os jogos de fliperama, onde eles podiam passar lá jogando alguns momentos, encontro com os personagens. Então, no Disney Dream, Disney Fantasy tem inclusive campinho de golfe tem nos outros dois. Pois é, porque o americano tem muito hábito, né, de jogar golfe. Desde pequeno tem aqueles campinhos, mini campinhos, tudo mais. Então, eu acho que independe um pouco também de estar no clubinho ou não estar no clubinho, tem distração suficiente, né? Mas é porque eu quero dizer porque assim, tem gente que não fica nem sabendo do que acontece lá dentro. Tem gente que acha que é chegar no clubinho e deixar a criança lá e elas estão ao Deus dará. E não é, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa. Inclusive, alguém me perguntou em relação a como seria se a criança não falasse inglês. Não tem problema nenhum, porque assim, na grande maioria das vezes, sempre tem alguém de língua portuguesa nos espaços, seja brasileiro, seja português, seja de algum outro país de língua portuguesa, e mesmo o pessoal que fala espanhol, eles dão conta legal, assim, eles fazem o possível para se comunicar legal, assim, com as crianças.
E eu tive casos, principalmente dos adolescentes, quando eu trabalhei com eles, de ter uma criança, um adolescente brasileiro no meio de vários americanos. E assim, teve o momento da vida dele, assim, ele não falava inglês, mas assim, eu falo que o bom de criança e adolescente é que eles se comunicam com todo mundo, independente da língua, sabe? Eles dão um jeito de se comunicar. Então, assim, dá para as crianças, falando ou não a língua, curtir da mesma Estou muito forma. preocupada. Eu queria, antes Uhum. da gente entrar na parte do, né, de olhar o roteiro do Alasca, que você desse uma pincelada sobre os itinerários dos cruzeiros. A gente sabe que tem Uhum. Caribe, Alasca, né? E tem Europa Isso, também. Queria que você falasse um pouquinho sobre as tá. possibilidades. Certo. Então, tem muita gente que vê Cruzeiro Disney já remete aquilo a Estados Unidos ou Caribe no máximo, né? Que nem você já comentou, tem os cruzeiros do Alasca, tem os cruzeiros que saem da Califórnia, de San Diego, e vão ali para o alto, baixo, para o México. Tem os cruzeiros Bahamas, Caribe, tem os cruzeiros que saem de Nova York também, que vão para Nova York, vão para o Canadá ou vão então para as Bahamas também. E aí os cruzeiros da Europa, que daí tem os cruzeiros que fazem o mar Mediterrâneo, tem os que vão para o norte da Europa, tem os que vão para a Escandinávia, tem os que vão para a Islândia. Então, assim, tem muita opção de cruzeiro diferente. Agora, não são os 4 navios que saem ali do Caribe, não, né? Porque eu sei que no Alasca Não, o que vai é o Wonder, porque ele é um navio menor que pode navegar por aquelas águas. Eu imagino que na Noruega, no Mediterrâneo, também seja assim. isso, É isso isso. mesmo? Até acredito que seja, só que assim, até pouco tempo atrás tinha um grande problema para os navios, que era o canal do Panamá. Não eram todos os navios que passavam no canal do Panamá. Então, o Uhum. Dream e o Fantasy, até pouco tempo, eles não passavam. Só tinha espaço para o Magic ou para o Wonder. Então, o Wonder que ainda está fazendo esse trajeto. Só que faz pouco tempo, acho que foi ano passado, eles fizeram uma reforma no canal do Panamá, que eles deram uma largada nos lockers, que eles Ah, chamam, né? Não sei se vão reestruturar alguma coisa em relação ao itinerário, se vão aproveitar o que está acontecendo agora e mesmo os navios novos vindo, ou se vão continuar com o Wonder. Acho que a gente vai ter umas respostas assim nos próximos meses, digamos, é. né? Por enquanto, para 2021, continua sendo o Disney Wonder no Alasca e o Disney Magic, no caso, que faz a Europa, que vai para Tá. a Noruega, como você falou, por exemplo. Uhum. Noruega e Mediterrâneo, Isso, provavelmente. Noruega, Mediterrâneo, Grécia. Não é todo ano que eles vão para a Grécia. Eles iriam esse ano para a Grécia, iriam ano que vem, e vão ano que vem para a Grécia também. Itália, Espanha, Ah, França, então tem. e os Uhum. maiores ficam, então, na costa leste dos Estados Unidos e Caribe, né? Isso, o Disney E Dream, que Nova York. inclusive é o. Isso. Não, Nova York quem faz é o Disney Magic também, quando ele volta da Europa. Né? Ah, Isso, quando o Disney Magic volta da Europa, ele fica por acho que uns 2 meses, 2 meses e pouquinho, sendo embarque em Nova York, fazendo esses cruzeiros. Depois ele volta para o Caribe também. Agora, o Disney Dream, que é onde está o maior público brasileiro, ele só faz um roteiro a vida dele toda. Ele sai de Porto Canaveral, que fica mais ou menos 45 minutos de Orlando, vai para as Bahamas, para Nassau, nas Bahamas, e depois ele vai para a ilha da Disney, Castaway Cay. E acredito até que seja o preferido dos brasileiros, porque pela proximidade com Orlando, pela facilidade de você conseguir combinar ele com uma estadia em Orlando, né? Você vai, fica 10 dias nos parques, depois vai para o navio, ou vai para o é navio e mais depois fácil vai para os chegar também, parques. né? No voo daqui Isso, para muito mais lá. fácil de voo, né? Então, É. isso. Mas tem um período do ano, assim, normalmente dezembro, janeiro, fevereiro, todos os navios ficam ali na região, ficam ali com o Uhum. foco no Caribe e nas Bahamas Exatamente. mesmo. Isso que eu ia comentar. Isso, Eles normalmente se deslocam dali no verão do hemisfério norte, que é quando eles saem para isso, Alasca e Europa, que é quando é a temporada nesses lugares. Fora desse isso, período, que normalmente ocorre mais ou menos de maio a setembro, ficam todos ali naquela região do Caribe mesmo. Inclusive, isso, alguns que saem lá de Porto Canaveral fazem 3 noites, alguns 4, alguns 5 e alguns uma semana, né? Eles isso. têm.
Períodos diferentes também, programas diferentes, digamos assim, para quem quer ficar Exatamente. menos dias. Isso, exatamente. Por exemplo, o Disney Dream, ele reveza entre o cruzeiro de 3 dias e 4 dias. Então, em uma semana, ele faz um cruzeiro de 3 dias, depois ele faz um de 4. No alto verão americano, em julho, ele tem alguns cruzeiros com cinco dias, que daí com pouquinhos, mas são poucos, assim, em relação ao restante do ano. Mas é mais no alto Entendi. verão americano mesmo, em julho mesmo, que é o calorzão. Ah, legal. Vamos então entrar agora Já temos mais ou menos metade do tempo. Vamos entrar então. Vou Uhum. apresentar o roteiro pelo Alasca, né? Que Uhum. foi o roteiro que eu escolhi. Aí até uma coisa que muita gente pode perguntar, por que Alasca e tal? Eu acho que o roteiro do Alasca realmente não é para qualquer um, né? Ele é um roteiro que, primeiro, acho que a pessoa já deve ter feito algum cruzeiro antes, mais perto, Caribe, que é um lugar muito bom para cruzeiro. Mas é mesmo para alguém que queira conhecer um lugar exótico, um lugar diferente, conjugar também com a costa oeste do Canadá, né? Porque ele sai de Vancouver. Então, eu até botei aqui para a gente dar uma olhada como é que o pessoal vê onde é que é o Alasca, né? O Aham. Alasca, ele é o maior estado americano e ele fica aí na ponta dessa setinha que eu botei aí, ele fica separado do resto do país, né? E então não é perto, né? É quase como se a gente cruzasse para o outro lado do mundo, né? A gente sempre pensa assim, cruzar para o outro lado do mundo é ir para o Japão, mas na verdade, se você vai para o hemisfério norte, lá para o outro lado, você também está meio que fazendo isso, né? Então é distante. E o cruzeiro aqui, eu botei aqui um pedaço do Alasca, né? E aí, se vocês virem bem, tem esse pedaço aqui à esquerda que é maior, mas na verdade o cruzeiro Disney, ele não vai lá para cima. Ele faz o que a gente chama de panhandle, que é o cabo de panela. É essa tripinha aqui embaixo, que é aquela que acompanha o Canadá, né? É esse pedaço aqui. A foto não tá dando para ver muito bem. Deixa eu ver aqui, eu peguei umas fotos. E aqui eu mostrei. Então, por exemplo, Anchorage, que é a maior cidade do Alasca, o cruzeiro não vai até lá, porque Anchorage já fica lá em cima. Ele faz aqui o cabo de panela, ele entra nesses canais que aparecem aqui no vídeo. Então, o cruzeiro do Alasca, ele passa nessas três cidades, que é Ketchikan, Juneau, que é, na verdade, a Juneau, a capital do Alasca, muita gente confunde com Anchorage, que é a maior cidade, mas não é a capital, e Skagway, que fica aí ao norte. E aqui nesse meio tem algumas geleiras que ele vai passando. Então, assim, eu fui. Ele fez uma semana de cruzeiro, né? E ele sai de Vancouver, na verdade. Vancouver fica aqui quase na fronteira do Canadá com os Estados Unidos, né? Alguns cruzeiros que vão para o Alasca, tem muitos cruzeiros que fazem Alasca, que não são da Disney. Alguns saem, inclusive, dos Estados Unidos de Seattle, né? Então, eu acho que assim, quem busca isso é aquela pessoa que já tem experiência com outros lugares e que, enfim, quer uma coisa exótica, uma coisa diferente, ver paisagens diferentes, incríveis, porque realmente é muito bonito. E assim, não tem muitos brasileiros, né? Você não vê, porque realmente é mais difícil de chegar e tudo mais. Como eu falei, ele só ocorre de maio a setembro, sendo que os meses mais cheios, é o pico e mais caro, é julho e agosto, que é o alto verão, são as férias americanas. É quando fica mais cheio. E por que o Alasca é bom para fazer de navio? Que eu achei que deve ser parecido com as ilhas né, do Caribe. Você, primeiro, é mais fácil chegar de navio do que de avião ou de carro, porque, por exemplo, ali, né, nessas cidades do Alasca, elas tem algumas que têm uma cordilheira, que tem uma montanha, que é muito complicado chegar de carro. Então você vai de navio ou de avião. Né? E outra coisa é que as cidades são pequenas. De um modo geral, essas cidades todas são pequenas. Então, você vai conseguir conhecer uma boa parte, ter uma boa ideia com a parada de um dia do navio. Né? Diferente de um navio que para numa capital e aí você vai fazer aquilo correndo e vai sair um pouco frustrado com a sensação de quero mais. Ali não, ali você consegue ver bem tudo num dia, ter uma boa ideia, fazer os passeios e ter uma boa ideia num dia. Mas tem que ter um planejamento para fazer o roteiro do Alasca, né? Então, acho que a primeira questão é ter o visto americano.
Às vezes a pessoa não se dá conta disso. Eu até te contei aquela história, né? Que, na verdade, eu peguei um voo. Na época tinha um voo da Air Canada direto do Rio para Toronto e depois de Toronto para Vancouver. A maioria das pessoas vai via Estados Unidos, mas aí tem que fazer umas duas conexões, né? Isso. E o que acontece? A gente não precisava do visto Canadá, do visto americano, a gente só precisava do visto canadense para os voos, né? E só que aí, chegando lá, na hora de embarcar no navio, a pessoa da polícia olhou os nossos passaportes e tal, e quando pegou do meu marido, ele olhou e falou: cadê o visto americano? O visto americano tinha ficado aqui, porque estava num passaporte vencido e ele não lembrou que a gente iria entrar em território americano. Então, isso é uma coisa que o agente de viagens, a pessoa que está te orientando, ela tem que pensar nisso, né? Porque isso daí Tem. vai fazer diferença. Não teve problema no final das contas, porque assim, ele viu no sistema que ele tinha um visto, só que ele não estava com visto lá. Então emitiram um visto provisório, mas foi um susto. As crianças Um ficaram sufoco. tristes e tal, exatamente. Então, o visto é uma coisa que você tem que se planejar. Você tem que se planejar, porque é no verão. Esse ano eu sei que não está tendo, né? O cruzeiro para o Alasca. Está tendo para a Isso, Europa ou foi não? cancelado. Não, não. Foi a temporada toda do Alasca, a temporada toda europeia foi cancelada, acho que essa semana. Faz poucos dias que eles cancelaram o restante da temporada. Entendi. No caso do Alasca, o Canadá não está permitindo navios acima de 500 pessoas até 1º de outubro, acho que é. Então, com isso, acaba com a temporada do Wonder, né? O Wonder, inclusive, já voltou para o Caribe antes de ontem. E o Disney Magic, ele está na Europa, só que ele foi para a Europa só momentaneamente. Já não sei se fica ou volta, porque tinha uma reforma do Magic prevista agora para os próximos meses. Não sei se já vão ficar por lá e aproveitar ou se vão voltar para o Caribe também, mas a temporada toda foi cancelada, tanto ela quanto a europeia, quanto os cruzeiros do Havaí, né? Que são É. raríssimos. E bem esse ano que teve que ser cancelado por conta de tudo Ah, isso. teria. Que legal. Teria Pois cruzeiro é, para o Havaí. então. Uma coisa que eu acho em relação ao cruzeiro é sempre a gente tentar planejar com bastante antecedência, principalmente se você quiser fazer um destino desses, porque eles, como eu falei, ocorrem num período limitado do tempo, do ano, né? Normalmente de maio a setembro. Então, eles têm muita procura também, porque não é aquele cruzeiro que está rodando no mesmo lugar como são os do Caribe, que você pode fazer a qualquer época do ano. Então, um bom Isso. planejamento, até porque você pode se organizar financeiramente, né? Um cruzeiro no Alasca, uma coisa que eu reparei foi que eu achei os passeios mais caros comparativamente com os cruzeiros do Caribe, né? Sim. Porque assim, você está num lugar onde tudo é mais difícil, você tem que pegar um barco, enfim, então tem poucas empresas servindo, então acaba que você tem que se planejar financeiramente também, né? E quanto antes você puder organizar e reservar, mais chances você tem de pegar boas condições, né? Então, assim, o desse ano foi cancelado, né? A gente está Uhum. falando aqui, eles já estariam acontecendo, na verdade. Mas o do ano que Isso. vem, esperamos que venham a ocorrer. Então, assim, quem tiver interesse em fazer, é bom ficar atento e já começar a se organizar. E aí, Sim, inclusive no momento ainda tem cruzeiro sendo vendido até setembro do ano que vem. Então, assim, se alguém ah, tiver a intenção, talvez, de fazer ano que mais de um vem, é a ano. hora. É. Então, talvez seja a hora, porque, assim, inclusive, alguns cruzeiros já estão esgotados, assim, dos que faltam um ano ainda. Porque o pessoal Porque compra antes tiveram mesmo. remarcações também, né? E especialmente porque, assim, quem faz um cruzeiro Disney normalmente não fica só em um, acaba querendo fazer outros. E a partir do momento que você faz um cruzeiro, você já ganha um status silver para o próximo cruzeiro, então você tem preferência para fazer reservas. Então, quanto mais Ah, cruzeiros você sim. tem com a Disney, mais preferência você tem para fazer uma reserva. E vai tendo Então, benefício, né? Vai acumulando os exatamente. benefícios. Tanto em relação à reserva quanto em relação a check-in do navio para garantir algumas atividades também. Ah, que bom. Então, Então, o que mais que eu estava falando de planejamento para um cruzeiro do Alasca, né? Bem, leva uma boa máquina fotográfica. Hoje em dia a gente quase não viaja mais com máquina fotográfica, só com um telefone, né? Mas eu acho que podendo, a pessoa deve se planejar para levar, porque realmente vão ter oportunidades boas de tirar fotos. É, Outra coisa é que o importante de se planejar nos cruzeiros, acho que aí é uma dica não só para o Alasca, mas enfim, para todos os cruzeiros, né?
é você reservar os passeios que nos portos com uma certa antecedência também. Porque você consegue, por exemplo, no Cruzeiro do Alasca, eu reparei, alguns passeios se esgotavam. E aí você podia não conseguir mais fazer um que te interessasse. Então, quanto antes você reservar, melhor. E a outra dica que eu dou é você fazer sempre direto com o navio e não tentar pegar empresas que estão oferecendo por fora, empresas locais. Muita gente faz isso porque consegue um valor mais barato, mais interessante. Mas existe também o lado do risco, né? Então, muitas vezes o valor está associado ao risco. Se acontece alguma situação e você não chega a tempo, o teu navio pode ir embora sem você. E se você faz Exata, o... exatamente. Pode ser talvez um pouco mais caro comprando do navio, só que porque o pessoal vai nisso às vezes do preço. Ah, ali tá um pouquinho mais barato, vou comprar. Só que, por exemplo, você comprou no Alasca um passeio para fazer lá o passeio de trenó com os cachorros. Ah, comprou com uma empresa aleatória. Se o passeio atrasar, ah, o navio não te espera. Assim como se você vai perder um voo, o avião não te espera, se você atrasar no navio, o navio não te espera. E num cruzeiro, o transtorno é muito maior, porque isso pode acontecer num porto aleatório, não vai acontecer onde você chegou para pegar o teu voo de volta. Você pode estar, por exemplo, vou usar o Caribe como referência que fica mais fácil. Uhum. Você foi para Nassau, por exemplo, nas Bahamas, e perdeu o navio. Você tem que se virar para sair de Nassau. Você tem que se virar para ir para o próximo porto, para voltar para o porto de embarque. Então é complicadíssimo isso. Então, assim, mas se você compra a excursão com o navio e acontece um atraso, a gente nunca sabe, imprevisto pode acontecer, um pneu fura, um acidente no caminho que pegou um trânsito. Se é uma excursão do navio, aí o navio espera. Então, assim, tem certas coisas que a economia não vale a pena. Não vale a pena, exatamente. Então, Outra coisa que eu ia falar em relação a isso também é qualquer cruzeiro, o ideal é que você chegue no pelo menos um dia antes da saída do navio. Se puder, até um pouco mais, né? No caso da Alasca, como é longe a beça, o ideal é você aproveitar e conhecer Vancouver. Até estou mostrando uma foto aí do parque em Vancouver. E, enfim, Vancouver é uma cidade muito bonita, tem muitas coisas para conhecer, então vale a pena realmente você chegar antes para poder conhecer um pouco a cidade, porque se atrasa um voo, você perde um voo, o Alasca é longe, é uma conexão com problema, você perde a saída do navio. Então, isso também é uma coisa que exatamente. não vale a pena facilitar, né? E aí, a outra Exatamente. coisa de planejamento que eu ia comentar no Cruzeiro do Alasca é o seguinte: que roupa levar, né? Muita gente me perguntava sobre isso, porque é frio, né? É no verão. Então, assim, na verdade, o Cruzeiro do Alasca, ele é no Alasca, né, gente? Então, assim, tem dias frios, tem dias mais frios, o navio passa perto de geleira. Então, é aquela mala multifuncional. Você tem que levar roupa de frio, roupa para um jantar melhor, você tem que levar roupa impermeável, porque chove muito na região do Alasca. Eu até dei sorte no meu cruzeiro, não choveu muito, mas é bom levar casaco impermeável, sapato impermeável. Apesar de no navio eles darem capa, né? Aquela capinha do Mickey, mas não é exatamente como o casaco impermeável e tudo mais. Então, assim, tem que levar roupa de piscina, porque tem piscina no navio e a piscina é um pouco aquecida. Então, assim, tem muita coisa. Aqui, por exemplo, é no jantar de gala lá. Não está dando para ver direito, mas enfim, é a Minnie, o Mickey vestidos de gala. O cruzeiro da Uhum. Disney, pelo menos o do Alasca, eu não achei essa formalidade toda. Mesmo na noite de gala, tinha gente de longo, tinha gente de smoking, tinha gente de terno, mas também tinha Uhum. gente vestido com roupa normal, né? Aqui a gente vai Exato. no jantar de gala. E aí, quando você... Uhum. Fala. Inclusive, é uma coisa que assim, o jantar de gala mesmo não é nem em todos os itinerários, por exemplo, que tem, né? São mais esses cruzeiros Exatamente. mais longos também, né? Nos cruzeiros de 3, 4 noites não tem nem É. como ter, porque é muito pouco tempo, né? Isso é Então, verdade. Esse uhum, era de uma semana, tinha então a noite do comandante. Aí você. uhum, Outra coisa que eu sugiro em qualquer cruzeiro marca num cruzeiro como você tem que agendar horário de check-in para entrar, né? Então eles botam vários isso. slots, 10, 10 e meia, 11 e meia. Eu sugiro você ir sempre cedo, porque se acontecer qualquer contratempo, como foi o caso do meu visto, eu perdi um tempo na salinha da imigração, fiquei lá
sei lá, uns 40 minutos até resolverem. Então, assim, Uhum. além disso, você entra logo no navio, já vai conhecendo, já vai se inteirando, já almoça lá, entendeu? Aqui eu já estou Isso, mostrando até algumas porque coisas dentro do até, navio. aham, até porque como o almoço já está incluso, às vezes você deixa para marcar no horário mais tarde, das 2, 3 horas, você vai estar perdendo uma coisa que já estava inclusa no que você está pagando, né? É, Então, exatamente. assim, Você vai ai, aproveitando, vale a né? pena. Isso. Exatamente. E isso vai junto também com relação ao check-in do navio, né? Porque você fazendo o check-in abre normalmente 75 dias antes para quem está fazendo o primeiro cruzeiro. Então, quanto antes você fizer, mais chance você tem de pegar um horário mais cedo para entrar no navio mais cedo e mais chance você tem de garantir excursões legais que você talvez queira fazer ou mesmo atividades dentro do navio que você pode fazer. O check-in online é maravilhoso, porque ele É. facilita a vida e garante muita coisa legal. Porque, por exemplo, tem foto com personagens, tem chá da tarde, café da manhã com personagens que são gratuitos e você consegue reservar no check-in. E às vezes tem gente que não fica nem sabendo disso. Mais uma vez entra o bom planejamento do navio. Porque tem gente que não sabe nem que existe Exatamente. aquilo. E você fica Exatamente. sabendo a bordo e fala, meu Deus, eu não sabia que isso existia. Como que eu faço agora? Não É, faz. isso aí o seu Uhum. consultor de viagem tem que falar, né? Não tem jeito. Então, Exatamente, aqui eu isso. mostrei rapidinho algumas fotos da cabine. Eu acho a cabine bem funcional. Tem essa cortina que Uhum. separa a cama de casal da cama das crianças. É um tamanho bem bom, um espaço bem bom. No meu caso, era Uhum. uma cabine externa com janela. Né? E aí, o que você falou, tem algumas coisas no navio que tem que ser reservadas. Então, uma é o café da manhã com os personagens. É um café da manhã diferenciado, quer dizer, além de virem todos os personagens, tirar foto, participar, é um café da manhã que não é buffet. Né? Ele é servido, ele vai sendo servido na mesa, né? Você escolhe, acho que tem um menu, você vai escolhendo, então vale a pena. E aí tem o Mickey, enfim, todos eles vão lá tirar foto, Uhum. fazem coisas com guardanapo, botam na sua cabeça, as crianças se divertem, né? E a Isso. outra coisa que eu acho legal também é, de reservar é a foto, são as fotos com as princesas. Que nesse caso tem eu até estava procurando aqui, não estou achando, mas enfim, tem as fotos com as princesas. Tem várias fotos com os personagens no dia a dia do navio, mas Isso. as das princesas você tem que reservar. Né? Aí É. no meu caso, como eu tenho dois, eu até reservei, cheguei lá, reservei, mas é como eu tenho dois meninos na hora H, eles não quiseram ir. Aí eu fui lá porque, Acontece. Acontece enfim, bastante. daqui a pouco eu acho as fotos aqui. Mas Uhum. assim, então você tem que ficar atento a isso para otimizar seu tempo, né? No navio. Isso. E aí eu vou mostrar agora, vou dar uma pincelada aqui nos passeios que a gente fez. Bem, primeiro tem os Uhum. dias de mar, né? Um dia de mar que a gente passa nas geleiras. É muito bonito também. Você chega bem perto da geleira e realmente nesse dia faz frio, né? Você tem que se agasalhar. Até nesse dia choveu um pouco, a gente botou capa, mas enfim, é legal. Tem aparece aí a Minnie do Alasca, né? A Minnie, ela tá cada dia com uma roupa diferente. Então, no dia É. das geleiras, ela Muito aparece para fina. cá, aqui. E nesse dia é um dia de mar. Então, no dia de mar também tem N atividades para você fazer, né? Aparece muita coisa. Você pode fazer um tour pelo navio. Aqui foi um curso para aprender a fazer formas com guardanapos. Tem Então, curso de tudo possível, né? aí você vai vendo os blocos de gelo que se soltam, enfim, encontrando os personagens. Então, esse é o Dia da Geleira, é um dia muito bacana, que é uma coisa diferente para gente, né? Para quem já foi lá à Patagônia, talvez não seja tanto, mas para quem ainda não foi, é muito bonito. Depois, o primeiro passeio foi num lugar chamado Skagway. Uma coisa que eu recomendo, eu não sei como é no Caribe, porque eu já fiz cruzeiro pelo Caribe do outro tipo, e aqui no Alasca, por exemplo, você consegue conjugar a visita na cidadezinha no porto, que são bem Uhum. pequenas, com um passeio. Então, cada um Uhum. deles leva mais ou menos meio dia. E o navio fica um dia inteiro. Então, você consegue fazer bem. Eu recomendo fazer logo o passeio pela manhã, já fazer, ficar livre. Depois você gasta o tempo que você quiser na cidadezinha. Porque se Isso. você fizer o contrário, você começa a fazer compras ou a olhar as Você coisas perde e muito perde a tempo. hora. É. Exatamente. A hora que vê, você tem que voltar correndo pro navio, porque o navio também
Ele te deixa mesmo. Ele te deixa, exatamente. Aqui, É. esse primeiro passeio que eu fiz, a gente deu muita sorte. Não tá dando para ver muito bem aí. A gente pegou um ônibus e foi até Yukon, no Canadá. Então, esse a gente foi de ônibus e voltou de trem. Aí no meio da estrada passou um urso. Então, foi uma coisa inesperada. Ele estava andando à beira da estrada. Dizem que eles estavam saindo da hibernação para procurar Pra comida, né? Então, foi caçar. muita Aham, sorte. E aí a gente veio nesse lugar que é uma outra ponte suspensa, parecida com aquela que tem em Vancouver, chamada aham, Yukon. Aí no meio da ponte suspensa tinha esse bichinho lá, que eles chamam de martin. É tipo uma aham, doninha, um bichinho típico lá da região do Canadá mas tem assim, as paisagens são deslumbrantes. As paisagens aham. realmente. Tem esse rio que tinha uma corredeira lá, nível 4 sei lá, enfim. E na volta a gente pegou esse trem, que é um trem estilo antigo, né? Porque o Canadá, ele também teve a Corrida do Ouro. Canadá não, perdão, o Alasca. Ele teve a Corrida do Ouro que nem teve né, na parte dos Estados Unidos Isso. embaixo, porque lá também é Estados Unidos. Então, eles construíram essas cidades e teve muita exploração ali naquela região, e no Canadá também. Aqui é o interior desse passeio de trem. Esse foi um passeio que eu escolhi, tem N passeios, mas eu acho que valeu muito a pena, porque as paisagens, vocês estão vendo aí, né? São incríveis. Depois a gente chegou, normalmente passeio dura meio dia, você pode almoçar dentro do navio ou na cidade, né? Aí a gente foi conhecer essa cidade, a cidade tem 850 habitantes, chama-se Minúsculo. Skagway, e é parece um cenário a cidade, né? Tudo de madeira, é tudo assim, tem muitas lojinhas, enfim, não tem muita coisa para ver de diferente, assim, não tem museu, nada disso. Uma coisa que me chamou a atenção é que em vários lugares da cidade tinha escrito assim, risco de tsunami. Nossa, Então, é um lugar que pode que ter. tranquilo. Tá vendo? Tem um salão, parece um salão do Velho Oeste. Vou passar mais Uhum. rápido porque eu, né, já não tenho muito mais tempo. Depois, nesse dia, o Cruzeiro do Alasca, ele tem um show da Frozen. Eu sei que no Caribe é o Isso. show dos Piratas do Caribe, né? Exatamente, E, isso. e tem também alguns cruzeiros que são temáticos, né? Os cruzeiros Star Wars, você até mencionou, né? Isso, exato. No Caribe tem a Noite Pirata, normalmente, mesmo em alguns outros que não sejam do Caribe também tem, mas no Caribe daí tem o show de fogos também, que é bem legal. Agora, bastante companhia atualmente até tem coisa de fogos no mar, mas a Disney foi a primeira quando começou a fazer. E os temáticos. No Disney Magic, por exemplo, tem o cruzeiro temático da Marvel. Então aparecem por lá os personagens da Marvel. E no Disney Fantasy tem o da Star Wars. Então tem o dia Star Wars. Então, assim, tudo naquele dia inteiro é temático em relação ao Star Wars. O menu é dedicado a Star Wars, assim como o da Marvel também. E além desses Uhum. temáticos, tem também os de Halloween, que daí já acontecem em todos os navios de Halloween. Normalmente, se você for fazer um cruzeiro entre agosto e final de novembro, não, começo de novembro, vai ser temático de Halloween, normalmente. E a partir do meio de novembro até o final de dezembro, começo de janeiro, são os temáticos de Natal. Então já é a decoração também voltada Pois para é. Natal. Você me passou um vídeo que tinha uma árvore de Natal, mas eu não consegui mostrar o vídeo aqui, não passa. Isso. É, Aqui, então, assim, inclusive em relação a uma coisa em relação à Noite Pirata, quem faz o cruzeiro leva muito a sério essa Noite Pirata. Então, assim, leve fantasia, porque se você não levar, você vai se sentir muito deslocado. ah, O pessoal leva a sério mesmo, porque para as crianças ainda tem como comprar fantasia dentro do navio, ou mesmo as boutiques, porque tem a Bibi de Bob de boutique em todos os navios, assim como tem em Orlando também no Magic Kingdom, em Disney Springs. E daí tem a Pirates League no dia da noite pirata, que as crianças podem ser transformadas em piratas, mas daí os adultos ficam sem opção. Então levem coisas piratas para ficar no clima igual todo mundo. aí é verdade. Lá no do Alasca tem o show da Frozen, mas mais as crianças que se vestem, eles até Uhum. distribuem uns negocinhos, apetrechos, mas não precisa você estar fantasiado, né? É. Aqui foi um outro dia de passeio, aí foi lá em Juneau, que é a capital do Alasca, a gente foi ver uma geleira, Mandel. Na verdade, a gente fez um passeio conjugado. Era um passeio para ver baleia, whale watching,
e um passeio para ver essa geleira. E a gente pegou um barco para ver baleia e a gente via a geleira ao longo. Não sei se vocês conseguem perceber a geleira aí na foto, né? Essa parte aqui no meio, entre a montanha e o mar, é a geleira. E aí a gente fez o passeio para ver baleia e eles garantiam que a gente ia ver a humpback whale, mas não poderiam garantir que a gente ia ver a baleia orca. Mas a gente deu muita sorte, conseguimos ver a baleia orca. Ela, não sei se estavam em época de migração, mas enfim, nós vimos muito mais baleia orca do que a humpback whale, na verdade, né? Aí são as orcas no mar e é muito legal ver as baleias no seu habitat natural, né? Muito melhor do que presa, confinada num parque. Essa foto aí mostra finalmente a humpback whale, que é essa baleia aí. Ela solta um esguicho de água, mas ela não salta que nem a orca, é diferente. E aqui já é a geleira Mendenhall, que você vai ver também nesse passeio. Também é bem bacana, que você chega bem perto da geleira, pode ver ela bem de pertinho. Tem uns visuais muito lindos. E aqui é Juneau, a capital do Alasca. E uma coisa interessante é a comida lá, né? Lá tem duas coisas que são muito famosas. O salmão, o salmão selvagem do Alasca, vendem muitas coisas de salmão, inclusive, e o King Crab Leg, que é a perna do caranguejo rei, que é tipo aquela centolha, né, que tem no Chile, na região do Chile, lá também tem. É um caranguejo imenso que é muito comum. Eu até em Juneau tinha um restaurante típico para comer essa perna, eu queria ir lá, mas aí com 2 meninos que não comiam essas coisas diferentes, eu acabei não indo. Mas depois eu vou contar o que aconteceu. Aí nesse dia fez até calor, a gente chegou do passeio, eles foram para a piscina. A piscina era semi-aquecida, mas se tivesse muito frio, nem dava para É entrar. difícil, é. E aqui a gente está no barzinho, um barzinho só para adulto, que era aquilo que a gente falou, tem lugares só para adulto. Então, inclusive, teve uma noite que a gente foi num restaurante só de adulto e os meninos foram jantar sozinhos. Os nossos garçons eram muito simpáticos, cuidaram deles, serviram, já sabiam que eles gostavam de comer. Eles Foram numa para o boa. restaurante, nós adultos fomos para o outro restaurante. Uhum. Esse restaurante ele é pago à parte, mas não é nenhum absurdo. Foi $30 por pessoa. E assim, vem muita comida. Vem um restaurante italiano, vem um pupurri de comidas assim que no fim a gente nem consegue comer tudo. Vale muito a Você foi, pena você pagar fez o esses jantar no $30. Palo, né? Jantar, É o porque Palo. O Palo ele tem um brunch também muito famoso e muito Tem. disputado. Mas que Então, coincidia com com alguma outra atividade passeio. do navio, porque, mais uma vez, você Uhum. também tem que reservar com antecedência. Bem Senão antes, vão isso. acabando os lugares e você fica sem aproveitar. Né? E Uhum. tem que ver se não vai bater com passeio, se não vai bater com, enfim, uma atividade no navio. Então, Uhum. por fim, o último Isso. lugar que a gente foi essa cidade chamada Ketchikan. É uma cidade meio nas palafitas, é tudo em madeira, assim, também poucos habitantes. Mas é bem pitoresca, aqui com a foto com o navio. E lá a gente também pegou um passeio de barco e foi ver uns fiordes. Aí nessa foto tá a Bald Eagle, que é a águia que é símbolo dos Estados Unidos, né? Assim, aqui são os passeios no fiord, também é muito bonito, mas é um passeio de barco, leva algumas horas. Esse foi o único que foi à tarde. A gente almoçou no navio e foi. Né? E aí aqui, fotos com personagens. Alguém perguntou se você consegue tirar foto com os personagens. Eles botam o cronograma, né? Que personagem vai estar onde, em que hora. E você tem que chegar lá naquele horário, se forma uma fila e tem um tempo que você fica ali. Senão depois o personagem vai embora. Eles fecham a fila, né? Isso. Depois eles fecham a fila. Então tem que ficar Uhum. atento com isso. Aqui é o Isso. navio lá em. E aqui a parte, tá vendo? Essa piscina é só de adulto. Tem uma parte lá de saunas só para adulto. E aí fica junto com essa piscina. Então, se você tá indo sem criança, não quer se misturar com criança na piscina, quer Não ter um tem momento problema. relax, não tem problema. Né? E Inclusive, aqui alguém tinha perguntado só interrompendo rapidinho, alguém tinha perguntado, eu vi alguém passar de atividades para adultos, tem muito degustação de bebidas alcoólicas. Tem muito, tem de quase todas jogos, as bebidas que pode imaginar. tem muita atividade para adulto. Aqui eu ia contar Uhum. a coisa da excelência Disney. Como eu não comia a famosa King Crab Leg durante o período do navio, no navio eles serviram muito salmão.
salmão eu tive a oportunidade de experimentar. Aí eu falei um dia com os nossos garçons, eu falei, poxa, eu tava com desejo, eu não comi, não deu para comer, eu não vi em nenhum lugar no navio, não servia. Vocês não conseguem dar uma para mim? No último dia do navio, eles vieram com um prato enorme de King Crab Leg. Quer dizer, era uma iguaria que nem estava sendo servida no navio, eles deram um jeito lá. Eles deram jeito. Eu sei que eles serviram na minha mesa e eu matei a minha vontade de comer. É impressionante, né? Porque realmente eles são fantásticos nesse sentido, né? E aí, aqui praticamente acaba, não sei se... Eu até botei aqui uma foto da Minnie e do Mickey como despedida. Eles desfilam sempre pelo navio, com trajes diversos. Você tem a oportunidade de ver todos os personagens, Pato Donald, enfim, todos. Para as crianças é uma coisa assim incrível, né? Exato. Será que alguém fez alguma... Acho que ninguém fez pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Alguém tinha me mandado uma, assim, em relação à cabine, porque, assim, eu comentei no começo que uma grande maioria dos casos ou é casal com 1, 2 filhos. Me perguntaram se também teria cabines para casal com 3 filhos. Tem também, só que, assim, são poucas. Então, assim, entra mais uma vez no planejamento para fazer a reserva bem antes, para garantir essa cabine, porque a de 5 tem legal, então em todos os navios. Por exemplo, se você já for com uma família que tem 7 pessoas, que daí vai irmão, primo, alguma coisa, tem cabine, no Magic e no Wonder tem cabine para 7 pessoas, só que assim, não compensa. Compensa mais pegar 2 cabines. Então, só dando o toque também, caso alguém se interesse em algum momento. Que isso foi uma coisa que me perguntaram. Que eu achei fantástica na cabine do Cruzeiro Disney, que eu não vi. Devem até ter outros cruzeiros assim, outros navios. Mas é porque são 2 banheiros, entre aspas, né? Um é tipo um lavabo, pia com vaso. Isso. E o outro é pia com chuveiro. Então, assim, enquanto um está tomando banho, o outro pode estar usando a pia. Elas são separadas, elas são partidas. E facilita isso, assim, muito. É muito bom. Realmente, eu achei que compensa muito, tem um tamanho muito bom para famílias, né? Mas o que mais? Deixa eu ver. Alguém que estava falando que viu o show da Frozen também no Dream, no Caribe. Que bom, então eles estão diversificando da Frozen também, o da Frozen é no Fantasy, no Caribe. Fantasy. Isso é uma coisa que na hora de planejar, eu acho que dá para você ver, talvez, né? Descobrir o que está tendo para se programar com a Exato. boa, né? Isso. Então, exatamente. Dá para saber, já desde a hora da compra já dá para ter uma noção, então. Não dá para se programar bem. Exatamente. Faltam 2 minutos. Você tem alguma novidade aí do coronavírus? Eles estão se preparando? Como é que... Então, ainda não tem nada muito concreto. Eu acredito que vai ter, assim, nas próximas 2 semanas, porque, que nem eu falei, acabaram de cancelar os cruzeiros do Wonder e do Magic. Eu acredito que deva retomar legal lá para novembro. Não acho muito antes que isso, não. Se retomar antes, é só os do Caribe, o Dream e o Fantasy. E assim, que quando voltar, não deve voltar a capacidade 100%, assim como hotéis por aí estão fazendo, estão na média dos 50%, 60% de capacidade. Então eu acho que vai acontecer isso. Mas se tem uma indústria que eu acho que vai voltar bem depois, vai ser a de cruzeiro, porque assim, cruzeiros eles estão acostumados a lidar com outros tipos de virose, às vezes, viroses mesmo que tem a bordo. E então eu acredito que eles vão saber lidar bem agora com essa nova forma de lidar com tudo, né? Então, deve ter novidades em breve. Eles têm que ter um controle muito grande, porque o que entra de comida, gente que entra e sai, se eles não tiverem um controle muito grande, todo mundo vai viver doente dentro do navio, né? Então, esse é um problema, realmente. Eu acho que eles já se preparam muito para isso. Inclusive, eu já li em algum lugar que o navio vai ser um dos lugares mais seguros para você viajar. Exatamente, eu acredito muito nisso. Exatamente. Mas é isso, eu queria muito te agradecer por fazer essa live comigo. Eu acho que foi ótimo, você conhece. Eu que agradeço. E realmente é uma experiência incrível que todo mundo, se puder ter, vale muito a pena. Se planeja, se organiza. Vale sim, com certeza. Porque a Disney tem muitas possibilidades, né? Você comentou que tem cruzeiros até de $1.000, dependendo, esses mais curtos. Enfim, você pesquisando bem, você consegue um preço razoável. E vale muito a pena ter essa experiência. E vai ter uma experiência incrível. É isso. Muito obrigada e, enfim,